Vai falar sobre as estratégias sustentáveis e inovações na construção civil. Eu sou o professor Renato, eu sou professor do Departamento de Construção Civil, da Universidade aqui Regional do Cariri, e tenho atuado atualmente, sou chefe de departamento da Construção Civil e também coordenador do LIRC, que é o Laboratório Integrado de Recursos Hídricos e Construções Sustentáveis. Tem aqui algumas publicações relacionadas ao tema de recursos hídricos, no qual eu tenho trabalhado. Sou engenheiro civil pela Universidade Federal de Campina Grande e meu mestrado é também na UFCG e o doutorado na UFC Fortaleza. Hoje, atualmente também estou ocupando a função de coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica aqui da URCA. E a minha apresentação hoje está estruturada em três grandes áreas. Primeira questão, a gente vai tratar um pouco da crise, das crises que o mundo tem passado, as crises ambientais, sociais e financeiras. Então a gente vai trazer alguns indicadores das crises ambientais, sociais e financeiras. Falar um pouco da nossa matriz energética, o antropoceno, que é esse período que caracteriza a existência humana, falar um pouco desse desenvolvimento das cidades, das inovações. E aí, no segundo passo, vamos falar sobre alguns caminhos que nos levam para a sustentabilidade. E aí, nesses aspectos, vamos tratar dos impactos da construção civil no ambiente construído e falar também a respeito das construções sustentáveis como uma alternativa para essa sustentabilidade do planeta. E, por fim, falar de algumas estratégias da construção sustentável e das inovações. Então, as diversas oportunidades que a gente tem de incorporar as construções nas construções civis e como a gente deve se posicionar em relação a isso, e materiais sustentáveis e inovações. Então, qual é o problema, o grande problema que eu coloco inicialmente para a gente discutir? É que a gente tem um problema porque a gente tem um planeta que tem recursos limitados, e para uma população cada vez mais crescente e com um padrão de desenvolvimento insustentável. Então, existe uma falsa ilusão de que o planeta existe apenas para suprir as necessidades humanas, mas isso é uma inverdade, porque na prática a gente tem várias espécies no planeta e a espécie humana ela não é única. Então, não existe um planeta B. E a partir dessa problemática que a gente precisa achar caminhos em diversas áreas. Na construção civil não é diferente. Então a gente tem um planeta em crise, um planeta que apresenta diversos problemas ambientais, que a gente vai ver aqui, mas também sociais, políticos, de saúde, no momento que a gente passa, é um problema de saúde grave, e isso retrata o quanto a população, a humanidade, ela avançou na degradação do planeta. E as evidências quanto a essas crises, ela é evidenciada claramente nesse trabalho aí publicado em 2009 da Nature, que mostra exatamente os limites dos recursos ambientais que a gente tem, que a gente já ultrapassou. Então esse mapa, esse gráfico, ele mostra como esse nosso planeta ele ultrapassou esses limites. E todos esses, por exemplo, mudanças climáticas já ultrapassou, isso não é novidade para ninguém, que mudanças climáticas já têm ultrapassado esses limites. E aí outras, como a taxa de perda da biodiversidade, o ciclo do nitrogênio, todos são serviços ambientais que o planeta já ultrapassou e se tornou exaurido. Então, um dos indicadores que a gente utiliza muito para representar essa degradação do planeta é a pegada ecológica. E a pegada ecológica ela relaciona essa biocapacidade do planeta em suportar as demandas humanas. Então, desde a década de 70, como está mostrado aqui, a gente já ultrapassava esse limite que o planeta tem de suprir essas demandas. E aí, em 2012, por exemplo, 2012, 2013, você teoricamente teria que ter 1,5 planeta para suprir essas demandas que a humanidade tem. Então, a pegada ecológica ela permite comparar essas demandas humanas por recursos naturais, renováveis, e com a capacidade de regenerativa do planeta. Então, a estimativa é que em 2050 a gente, teoricamente, necessitaria de
quase 3 planetas, para suprir essas demandas. E isso realmente nos assusta, isso mostra que a gente está gerando uma pressão ambiental muito grande. A pegada hídrica também é um outro conceito que, inclusive, a gente tratou hoje à tarde numa mesa redonda, que é um conceito que trata de quanto, né, de água a gente precisa para produzir diferentes produtos, né? Então, a carne, por exemplo, bovina é um dos grandes vilões, né? Então, 1 quilo de carne bovina necessita em torno de 15.400 litros de água para produzir 1 quilo de carne bovina. Por isso que é um dos insumos, né, um dos alimentos que é tão questionado pelo pessoal do meio ambiente, exatamente por isso. Então, a água é um insumo básico para esse desenvolvimento e aqui mostra, por exemplo, que a nossa irrigação consome em torno de 72% dessa água. Então, aqui um gráfico bem interessante que vai mostrar quais são os países responsáveis por maior emissão de CO2 no planeta, né? E aqui, de um lado, você vai ter aqui um gráfico que mostra o mundo, né? Que é esse primeiro gráfico aí, tá mostrando, tá animado, e um segundo gráfico vai mostrar apenas a América Latina. Então, vejam que os Estados Unidos e a China, eles são os maiores emissores de CO2. Então, em 2009, está aí os resultados, 2010, 2011, e aí foi mudando. Se você for olhar aqui, por exemplo, para a América Latina, aí você vai ver que o México e o Brasil são os grandes emissores também. Então, só para a gente ter ideia, por exemplo, a China sozinha, ela está no topo, né, dos maiores emissores, mais de 10 mil megatoneladas, e isso representa que a América Latina, toda a América Latina, corresponde apenas a 17% da emissão de CO2 da China. Então, mostra o quanto a China é um grande poluidor, né, nesse sentido, quando você fala de CO2. Então, está aqui o Brasil e o México, na América Latina, são os dois maiores emissores, e o Brasil está em segundo lugar. Então, nesse aspecto de emissão de CO2, que tem a ver com nossa sustentabilidade, a variação da concentração de CO2 no planeta, ela tem grandes variações. O problema é que no período mais recente, né, depois da Revolução Industrial, como está mostrado aqui no gráfico, esse gráfico ele se inclinou muito. Então, a variação, o aumento, aconteceu de uma forma muito brusca, né? E o limite suportado pelo planeta, que é em torno de 350 partos por milhão, foi ultrapassado em muito, que em 2019 já estávamos com uma taxa de 415 partos por milhão. Então isso é uma quantidade muito acima do que o planeta consegue suportar. Uma outra questão quando a gente fala de sustentabilidade é que não é só a questão ambiental que está em jogo, né? Quando você fala de sustentabilidade, engloba aspectos sociais e financeiros também. E esse nível de desigualdade que tem aumentado, por exemplo, ela mostra também o quanto o planeta está insustentável. Então, só para a gente ter ideia o quanto o Brasil é desigual, por exemplo, essa reportagem aqui do G1 mostrou que o Brasil só perde para o Catar. O Catar 1% dos mais ricos do Brasil concentra 28,3% da renda. Então isso mostra que existe uma concentração muito grande de renda, ou seja, poucas pessoas com muito e muitas pessoas com quase nada. Então o Brasil é um país muito desigual, só perde apenas para o Catar. Então em torno de 112 milhões de pessoas vivem com menos de R$ 22 por dia. Então é uma quantidade muito pouca quando você analisa. Então o Brasil é muito desigual quando você fala da concentração de renda. E aí quando você vai falar já das inovações, né, que é um tema que a gente está tratando aqui também, a gente vai ver que as cidades ela é um grande celeiro de inovação, né? Então, embora a cidade tenha essa importância para inovar, para trazer soluções, novas soluções tecnológicas, né? Mas ela ao mesmo tempo ela causa um grande impacto. Então você olha nesse gráfico aqui, você vê o quanto ao longo dessa história, né, você teve descobertas no passado que ficavam muito distantes uma da outra, mas em torno de 3.500 anos antes de Cristo, quando foi o surgimento das primeiras cidades,
após isso, você teve uma explosão de inovações, né? Surgiu o alfabeto, o cimento, a escrita, né? Invenção de rodas, e tudo isso foi com o advento da cidade, porque a cidade é um ambiente que propicia, né, que as pessoas se comuniquem, que discutam, que troquem experiência, né, que transfiram informação e, logicamente, a inovação tem como base a transferência de conhecimento, né? E aí uma dica de leitura, está aqui o livro do Steve Johnson, que é De Onde Vêm as Boas Ideias, e aí, para quem quiser aprofundar esse assunto, numa visão mais histórica, tem essa dica de leitura. Outras leituras tem aqui o do Yuval Harari, que é um dos grandes pensadores da nossa atualidade, e ele tem 3 livros interessantes que falam dessa evolução do Homo sapiens, né? Que se a gente está discutindo sustentabilidade, a gente está falando aqui de problemas causados pelo homem. E aí o Yuval Harari traz exatamente essa discussão do ponto de vista de como um hominídeo, né, que a gente teve vários antecedentes que não floresceu, não cresceu, e o Homo sapiens sobreviveu, como é que ele se desenvolveu, o que foi o diferencial, né? E ao mesmo tempo que ele aumenta em grande quantidade, ele causou grandes impactos. Então, finalizando essa primeira introdução, a gente fica num dilema, né, numa encruzilhada, né? Quais são as alternativas que a humanidade tem, né, para enfrentar esses problemas? Então, ou adotamos um modelo de produção e consumo mais sustentável, e isso tem a ver com a adoção de modelos sustentáveis como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ou se a gente manter esse nosso padrão de vida de degradação ambiental e de consumo insustentável, vamos levar a humanidade provavelmente para uma sexta extinção, que é como é discutido nessa literatura do livro A Sexta Extinção. Então, é só para a gente criar alguns aspectos. Então, dito isso, que fala das crises ambientais, do modelo insustentável que a gente adotou, a gente agora eu vou falar um pouco das alternativas para esse desenvolvimento sustentável. E aí, a economia colaborativa ou economia circular é um dos caminhos para essa sustentabilidade, né? Porque você está muito mais focado em evitar a geração de resíduo, em fazer uso de materiais de forma mais consciente, e essa redução de resíduo, o uso e o reuso de materiais vai, logicamente, diminuir impactos no ambiente que a gente vive, né? E aí tem um selo até, que é o Cradle to Cradle, que é criar, reciclar ilimitadamente, que ele faz todo esse diagnóstico dos produtos que realmente obedecem essa sequência de economia circular. Algumas novas tecnologias e inovações que podem combater essa escassez, a gente tem desde a produção hoje em dia de bicicletas recicladas, de carros elétricos, e aí quem quiser aprofundar um pouco mais, tem um TED na internet que você pode consultar, que discute, que é o autor desse livro, Abundância, o futuro é melhor do que você imagina, que fala exatamente de como as novas tecnologias elas podem modificar essa condição de escassez. Então, como as inovações ela pode melhorar a condição de vida do ser humano, né? Outras soluções como, por exemplo, passou outro dia na TV a produção de um copo produzido à base de mandioca, e tudo isso tem a ver com uma economia circular, que evita gerar resíduo. Agora, na área de construção civil, vou falar agora de como esses impactos eles são exclusivos da construção civil, né? A construção civil ela é uma das áreas estratégicas para o desenvolvimento de qualquer país, mas ao mesmo tempo é um vetor, né, de impactos ambientais. Então a água, por exemplo, as edificações, por exemplo, ela consome em torno de 21% da água, né, nas cidades. A energia, 42% da energia elétrica. Essas edificações, por exemplo, elas geram em torno de 25% do CO2 e geram, por exemplo, 65% do resíduo sólido. Então, o resíduo sólido das cidades, a grande quantidade é proveniente da construção civil. Então, a construção civil sozinha consome de 50% a 75% dos nossos recursos naturais. Por isso, a nossa preocupação de apresentar estratégias que consigam minimizar ou zerar alguns impactos. Então, quando você se fala de CO2,
39% das emissões de gás de efeito estufa, né, vem da construção civil. Então é um valor extremamente alto quando você leva em consideração que você tem outras atividades humanas, né, da indústria, não só da construção civil, de outras indústrias, e ela sozinha, a construção civil, ela gera 39% dessa emissão de CO2, né, 76 gigatoneladas só no período de 2010 a 2016. Está aqui um gráfico que mostra essa evolução para o Brasil, de 1990 a 2015, e se essa geração de resíduo é tão grande, tem a ver com a produção, o uso de cimento, que é o principal insumo da construção civil. Então está aqui esse gráfico mostrando a evolução do consumo de cimento ao longo de vários anos, né, de 2001 até 2015 e projeção até 2050. Então esse ano a projeção foi de 72 milhões de toneladas de cimento e a produção está geralmente igual ao consumo, o que se produz e se consome. Por que eu estou falando disso? Eu estou falando de produção de cimento e de CO2 porque o cimento ele é um dos grandes geradores de CO2. Desde o processo de extração da matéria-prima e processamento, ele gera muita emissão de CO2. E para a gente, como profissional da construção civil, a gente precisa entender que até a escolha do material que você vai utilizar, ela vai determinar a quantidade de impactos que você vai gerar. Então, em obras que a gente foca na sustentabilidade, a gente foca geralmente no cimento CP3, que é o cimento que emite a menor quantidade de CO2. Dos 4 cimentos apresentados aqui, o CP2, que é o mais utilizado aqui no mercado, por exemplo, gera 550 kg de CO2 por tonelada, enquanto o CP3 gera apenas 260. Então, isso acontece por quê? Porque o CP3 ele tem uma grande quantidade de resíduos de escória da indústria incorporado. E quando você recicla materiais, significa que você não precisou emitir CO2. Então, o segundo cimento mais sustentável é o cimento Portland pozolânico, né, que é o CP4. Então, na escolha de cimento considerado sustentável, a gente precisa optar por esses dois que são os mais considerados os mais sustentáveis do ponto de vista de emissão de CO2. A gente tem outras crises, como crises na habitação. Não é segredo para ninguém que a gente tem um país, além de desigual financeiramente, como eu mostrei, ele tem uma desigualdade muito grande do ponto de vista de moradias. E aí você tem essa imagem emblemática, quando você tem um condomínio de luxo e do lado uma favela com essas edificações um pouco mais desordenada. Então, essa migração para a cidade, ela logicamente causou grandes impactos, porque a gente não teve a infraestrutura à altura da quantidade de pessoas. E aí, esse gráfico aqui mostra exatamente como houve essa migração, né, do ambiente rural para o ambiente urbano. Enquanto o ambiente rural decaiu ao longo dos anos, o ambiente urbano aumentou, a população urbana aumentou cada vez mais. Então, a gente tem uma grande concentração de pessoas morando na cidade e isso vai gerar muitos problemas, como, por exemplo, a ilha de calor, né, que quando você urbaniza a cidade, além de você impermeabilizar o solo, isso gerar problema de alagamentos e enchentes, você cria uma condição em que a temperatura dessa região fica um pouco mais quente, de 3 a 10 graus Celsius, do que na zona rural. Então, para a mesma temperatura do ambiente, naquele local você vai ter um acréscimo de temperatura exatamente porque você não tem processos de transpiração das plantas, você não tem infiltração de água no solo, essa redução tudo impacta. Então, a gente precisa fazer algumas perguntas, né? E essas perguntas vêm ao encontro de como é que a gente precisa minimizar os impactos das edificações na drenagem das chuvas, quais as tecnologias que a gente precisa implementar para economizar energia nas edificações e água, quais as metodologias de gestão apropriada. Tudo isso são questões que a gente precisa levantar. E aí o primeiro ponto que eu levanto é o que é realmente uma edificação sustentável, né?